Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para celebrarmos a ceia, ainda à distância, ainda cada um em sua casa, mas creio eu que nós podemos tirar lições de tudo que o Senhor nos dá como serviço, como servidão. Esse é um tempo que nós estamos em família, experimentando a nossa casa como igreja. O que nós vamos fazer hoje mais uma vez, celebração da ceia e servir a ceia em casa, é o que nós fazemos aí em grupo, celebração conjunta. Mas eu quero te pedir em nome de Jesus que você participe desse momento. Seja um momento em que sua casa possa, você marido, ser sacerdote, sua esposa, trocarem esse momento tão bom que é de estarmos celebrando a ceia. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, orar com vocês esse tempo e depois nós vamos tirar uma palavra do Senhor para os nossos corações e para a edificação da nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida, essa vida que Jesus nos oferece, vida de paz, vida nutrida pela graça, pela compaixão, pela misericórdia que se renova. Nós te louvamos, Senhor, te louvamos porque a vida de Cristo se manifesta em nós. E num dia como hoje, Pai, em que nós nos lembramos, é um memorial do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em nosso favor, nós nos alegramos mais ainda porque lembramos que Jesus pagou um alto preço para que nós tivéssemos essa vida. E essa vida, como Ele mesmo define, como vida abundante. Obrigado, Senhor. Obrigado porque em família, mais uma vez, nós podemos experimentar esse tempo maravilhoso de celebração da ceia. Mas não só isso. Celebramos ser igreja, celebramos ser, Senhor Deus, seus servos, celebramos ser família do Senhor. Ó Deus, são tantos os motivos, mas nós queremos, em nome de Jesus, Pai, pedir ao Senhor que continue nos ajudando nas nossas limitações, nos fortalecendo nos momentos de fraqueza e sempre sendo o caminho que nós devemos seguir. Nos ajude com isso. Muito obrigado, Deus, pela disposição daqueles que participam desse momento. Eu peço também suas ricas bênçãos sobre a vida de cada um e que possamos ter, Senhor Deus, hoje, no dia de hoje, uma maneira muito marcante, muito positiva, a sua presença sobre a nossa vida. Cuida de nós, Senhor. Cuida de nós. Essa é a minha oração, a minha petição, em nome de Jesus. Amém e amém. Você está com a sua Bíblia aí, abrisse no Salmo número 42. Hoje nós vamos caminhar sobre um tema aí que eu dei de a restituição do nosso e do eu. O Salmo 42, ele foi escrito aí pelos filhos de Corá, guerreiros que estavam vindo de um exílio, de um momento difícil, e eles começam a pensar como era a vida deles quando eles estavam em Jerusalém e com a oportunidade de poder adorar ao Senhor e celebrar ser seu povo. Então nós vamos ver algumas coisas com esse grupo de coristas do Salmo 42 e vamos ver que algumas expressões aqui são muito óbvias, muito claras, assim, com respeito ao que nós estamos vivendo hoje, o que nós vivemos toda a nossa vida, né? Não é só esse período de Covid que nos faz, às vezes, esmorecer.
Várias circunstâncias da vida geram isso em nós. Somos seres humanos e enfrentar dificuldade nós deveríamos estar preparados, mas não estamos. Então vamos à leitura do Salmo. Salmo 42. Como a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de ti. Ela tem sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face do meu Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: aonde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, e com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, desde o Hermon e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Os ruídos das muitas águas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, ó Senhor, mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará sempre comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esquecestes de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem: aonde está o teu Deus? Porque está abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face. Ele é o meu Deus. Glória a Deus por essa escrita, por esse saltério. Eu me identifico com algumas coisas que os filhos de Corá escreveram aqui. Eu queria partilhá-las com vocês nesse dia, nesse tempo que tem sido tão difícil viver, desfrutar, dúvidas, ansiedades, angústias. O que eles vêm escrevendo nesse salmo é exatamente isso. Coisas que mexem com a gente, coisas do nosso cotidiano, as coisas que nos faltam, outras das quais nós temos lembranças, outras que nós ansiamos, esperamos. Por isso, quando eu pensei nesse tema de restituição do nosso e do eu, é que eu observo aqui na escrita desses salmistas que eles tinham isso em mente. A primeira coisa é que eles tinham saudades do momento de culto. O versículo 1 e 2 diz isso, que eles corriam, suspiravam pelas torrentes de água, porque a alma deles estava suspirando por Deus, eles estavam com sede de Deus. E eles mesmo diziam: a minha alma tem sede do Deus vivo, e quando eu entrarei e me apresentarei de novo a Ele face a face. Que interessante isso. É lógico que eles não tinham em mente ainda essa questão que nós temos hoje de Jesus conosco, um Deus conosco. Eles ainda tinham aquela imagem do tabernáculo, do Deus no tabernáculo, do Deus do templo, de ir no templo e buscar a face de Deus, encontro com Deus. Mas a grande ideia que eu queria tirar com vocês aqui, uma das grandes ideias aqui, é que eles estavam saudosos pela reunião, por estarem no culto, por estarem cultuando a Deus. E eu tenho certeza que muitos de nós também, inclusive eu, estamos assim também. Saudosos daquele momento em que a gente pode abraçar, a gente pode sorrir, pode partilhar ideias, pode
marcar encontros, pode adorar a Deus, levantar nossas mãos, louvar em voz alta, ouvir músicas bonitas, louvores que falam ao nosso coração. Por isso que essa restituição do nosso se faz urgente. Se faz urgente para as nossas vidas. Ontem mesmo, conversando com uma irmã, ela disse para mim, eu sinto muita falta da comunhão da igreja. Então essa saudade deve ser uma saudade que deve trazer qualidade de vida para nós. É uma saudade que nos remete para a esperança, para uma coisa pontual que vai acontecer, vai voltar a acontecer. E que isso nos indique que nós estamos sim, como o povo de Deus, no caminho certo, na esperança de que as nossas retomadas de culto vão ser para louvor da glória de Deus, vai encher o nosso coração de alegria, vai encher a nossa mente, né? Os nossos lábios de um novo cântico. Então, essa restituição do nosso é muito importante. E ele continua dizendo lá no verso 4 o seguinte: quando eu me lembro disso, ou seja, de estar no culto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, e com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Olha, traz a ideia do fortalecimento da comunhão, como a comunhão nos fortalece. Como estarmos próximos, dividindo as nossas conquistas, as nossas perdas, as nossas lutas, como isso nos ajuda, como isso nos fortalece. Por isso eu olho para essa passagem bíblica e vejo isso. Os filhos de Corá voltando agora de um contexto, ainda não tinham chegado a Israel, ainda estavam pensando no Monte Hermon, lugares assim, que marcavam a mente, o coração deles, eles pensando quando chegarem lá, quando eles estavam lá, que bom que era, porque a comunhão, o pensar nisso, fortalecia a vida deles. A terceira coisa que eu percebo nesse texto é como as dificuldades mexem com a nossa fé. Versículos 5 e 7 ele diz: por que está batida a minha alma e por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Versículo 7: um abismo chama outro abismo, e ao ruído das águas todas as suas ondas e vagas têm passado por cima de mim. Mesmo estando saudoso de momentos de culto, mesmo estando ali entendendo que a comunhão, o estar em multidão fortalecia, eles também reconheciam que as dificuldades mexiam com o estado da fé deles. Isso não é diferente com nenhum de nós. Não é diferente quando nós nos deparamos com dificuldades, mesmo que elas sejam interiores e que aparentemente as pessoas não percebam, como isso mexe com a gente, como isso mexe com o ambiente da fé, com o ambiente da nossa casa, com o nosso dia a dia. Porque o papel da dificuldade, entendo eu, o papel do problema é nos aproximar de Deus. Sempre nos levar para perto de Deus. Mas muitas vezes nós colocamos alguns questionamentos diante da vida. Às vezes nós pensamos que Deus se esqueceu de nós, que Deus não está mais tão preocupado conosco. Como preguei a semana passada, Jó foi indicado como alguém que estava em pecado e ele achou que Deus tinha se esquecido dele. Às vezes nós ficamos questionando por que certas coisas acontecem, e isso mina um pouco a nossa fé mesmo, isso nos tira do campo da confiança, no campo da graça. Isso é extremamente normal. Aparentemente, quando nós olhamos para esses problemas e mexer com a fé e questionar algumas coisas de Deus, nós até achamos que isso é murmuração, mas quando nós olhamos para dentro de nós percebemos que nós somos assim mesmo, duvidosos, falhos, questionadores. A grande ideia é que nós devemos não podemos excluir Deus dessas nossas conversações. Devemos trazer Deus para dentro das nossas conversas, para dentro das nossas dúvidas, convidá-lo a revelar para nós a sua vontade. A quarta coisa que eu vejo nesse texto
é que eles trocam a dor pela alegria e pelo louvor. Versículo 8 ele diz: contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo e a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão dos meus inimigos. Ou seja, ele troca o questionamento por Deus por questionamento pessoal. Mas ele usa uma expressão aqui que eu acho muito abençoadora, que ele diz: o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo, e ele será a minha oração o tempo todo. Eu acho que essa atitude é uma atitude muito importante para nós tomarmos. A atitude de trocar a dor pela alegria e pelo louvor. Louvor porque ele nutre o nosso coração, ele nutre a nossa alma. As músicas que são consagradas ao Senhor, elas têm essa didática em nós, nos ensinar, nos acolher, nos mostrar, nos acalmar. Eu lembro de Davi com Saul, quando Davi tocava a sua harpa, aquilo que perturbava Saul não perturbava mais, o ambiente era transformado num ambiente de paz. Por isso, vamos encher os nossos lábios de louvor, vamos encher o nosso coração da alegria do Senhor. É interessante que essa alegria, ela independe do outro. É nossa, é algo que está em nós, que precisa ser todo dia investigado, todo dia, nutrido pelo amor de Cristo, para que a gente possa, assim, diante da dor, encher os nossos lábios de alegria e de louvor ao Deus da nossa salvação. E a quinta coisa que eu observo nesse texto é que ele cuidava dele mesmo. Havia um cuidado pessoal. Vamos observar de novo o versículo 5 e o versículo 11. Porque está batido a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da tua presença. E ele repete novamente, dizendo: por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face. Ele é o meu Deus. Ontem, ouvindo uma reflexão com a minha esposa, nós ouvimos muito essa frase e ela ficou comigo. Essa questão do cuidado comigo mesmo, do cuidado com aquilo que está em mim, de quem eu sou. E de como é importante nós observarmos essas coisas. Nós abrimos o nosso coração diante de Deus e mostrar para eles como estamos enfrentando o nosso dia, as nossas dificuldades, como temos nos colocados, como as pessoas têm nos enxergado, se realmente somos o que somos diante da vida, diante do que a vida nos oferece. Então, esse cuidado pessoal, esse cuidar de mim mesmo, isso é muito importante, essa observação de como eu ando e para onde eu ando. Pensa nisso, eu quero fazer algumas aplicações dentro de tudo isso que eu li para nós aí essa manhã. Primeira aplicação, observação, para que nós retornemos aos nossos cultos com sede de Deus, assim como a coça fala nesse texto, algumas coisas nós vamos precisar fazer. A primeira delas, precisamos fortalecer os nossos vínculos emocionais. Saudosos que estamos do culto, da comunhão, com a fé por vezes abalada, enfrentando dor, talvez não cuidando de nós mesmos, ou cada um de si mesmo. Isso me traz essa ideia de fortalecer os vínculos emocionais. Eu com o outro, eu comigo, eu com a comunhão, eu com a adoração, eu com Deus. Quando nós abraçamos essa causa de falar, de nos fortalecer, de reagir, de agir, de interagir
nós buscamos na vida e em Deus e também no próximo essa possibilidade de fortalecer os nossos vínculos emocionais. Observe aí como anda a sua casa, seus relacionamentos, sua família. Observe aí, porque hoje a igreja se resume aí. Você que não pode estar na comunhão da igreja, a comunhão da igreja está aí, dentro da sua casa. E quando eu falo em vínculos emocionais, é exatamente isso. É esse olhar para o outro com um olhar de compaixão, de misericórdia, de paz. E gerar tudo isso no ambiente onde nós estamos, como igreja do Senhor Jesus. A segunda coisa que eu queria deixar como aplicação é fortalecer a nossa fé com a alegria do Senhor. Paulo, em Filipenses 4:4, ele deixa o seguinte recado: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A alegria, ela deve nos ajudar a entender de que, como eu disse antes, a esperança é algo pontual, ela vai acontecer. As coisas vão gerar em nós, essas dificuldades hoje vão gerar em nós, um futuro próximo, a paz do Senhor, o cuidado do Senhor. E a gente vai ter que glorificar, exaltar o nome dEle por todo esse caminho que Ele trilhou junto com a gente, nos levou às conquistas. Então, comece a sorrir hoje, comece a se alegrar hoje, comece a encher o seu coração de alegria, os seus lábios de louvor, porque isso vai fortalecer a nossa fé, isso vai nos levar para um ambiente saudável diante da vida. E em terceiro lugar, que eu queria aplicar para a vida de vocês, é que nós precisamos trocar urgentemente a dor pelo louvor. Eu sei que nós, como igreja, principalmente em Guapiaçu, temos enfrentado alguns momentos de dor da alma. Mas nós precisamos começar a trocar essa dor por louvor. Louvar o tempo que estávamos juntos, louvar o tempo de conhecimento, de amizade, de bom papos, de risadas juntos, sabe, de fortalecimento da amizade, tudo que ficou como bom, marcar a nossa mente, o nosso coração com aquilo que foi bom nos nossos relacionamentos, para que nessa retomada aos nossos cultos, nós entremos pelas portas realmente com sede de Deus, adorando a Deus, celebrando ser igreja do Senhor Jesus. Então vamos trocar a dor pelo louvor. Enche seu coração, enche sua mente de louvor, de adoração. Toque o céu através da adoração, em nome do Senhor Jesus. E para caminhar para o fim aí, como eu disse antes, nós precisamos cuidar de nós mesmos. É interessante que por duas vezes o salmista usa uma expressão que é para se pensar. Ele diz: a minha alma está abatida dentro de mim. Por que te abates, ó minha alma? Porque estás abatida, ó minha alma. Hoje eu queria perguntar para você: você é a alma abatida ou a voz que acalma a alma abatida? Porque é ele falando com ele mesmo. É ele perguntando para a própria alma: por que você está abatido? Por que te abate dentro de mim? Talvez seja hoje o dia de você que está aí enfrentando momentos difíceis, abatido, triste, angustiado. Perguntar isso para a sua alma: por que você está abatido? Por quê? Talvez os motivos sejam, sim, importantes. Sim. Mas eu acho que a maior importância, a maior beleza da vida é sabermos que temos um Deus que cuida de nós. Como Ele mesmo diz aqui: esperarei em Deus. Ele é a minha salvação, Ele é o meu livramento. Ele é a paz que eu preciso. Então, torno a perguntar para você: você é a alma batida ou a voz que acalma a alma batida? Jesus cuidou de si mesmo. Ele tinha tempo de oração,
e de muito tempo de oração, de estar a sós orando e com certeza abrindo seu coração para Deus. Ele cuidava de si mesmo porque ele mantinha os seus relacionamentos abertos, claros, transparentes. Ele cuidava de si mesmo servindo ao Pai e servindo ao próximo. Esse salmo me faz lembrar disso também. Tempo de oração, de abrir o coração diante de Deus, tempo de me relacionar, de se relacionar com os outros e de servir a Deus e ao próximo. Que possamos ter aprendido, que o Espírito Santo possa ter nos ensinado coisas importantes hoje sobre a restituição do nosso e do eu. Que Deus te leve a um tempo de paz, um tempo de comunhão, um tempo de adoração, que você possa verdadeiramente experimentar sempre o melhor do Senhor sobre a sua vida. Vamos ter um momento de ceia agora. Eu quero convidar até minha esposa a me ajudar nesse momento, em que nós vamos pensar nessas expressões bíblicas que são faladas aqui em 1 Coríntios capítulo 11, onde o próprio Senhor Jesus diz, lá no verso 23, quando ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice e o cálice do Novo Testamento, da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Interessante, nós temos, espero que você esteja aí com o seu elemento, minha esposa também está pegando dela. Esses elementos, como eles são de extrema importância para a nossa memória, nossa lembrança do que Cristo fez por nós. O pão e o suco de uva. O corpo de Cristo é representado através do trigo moído, do trigo arrancado com força da terra, mas que se transforma no alimento, no pão da vida. E o suco de uva, que representa aqui o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, em meu, em nosso e em vosso favor. Que possamos, nesse momento, orarmos ao Senhor, agradecendo por essa palavra, por esse pão, por esse suco de uva. Depois, então, fazemos uso dele. Pai, obrigado. Obrigado pelo seu cuidado em nós. Pedimos ao Senhor que restitua o nosso ser, a nossa comunhão, as nossas celebrações e, principalmente, cada um de nós de maneira muito particular. Fortalece-nos a fé. Acolhe-nos, Senhor Deus, a cada dia com a Tua graça e com a Tua infinita misericórdia. Continua falando aos nossos corações. Obrigado por esse pão que representa o corpo de Jesus e esse suco de uva que representa o sangue derramado na cruz do Calvário, que nos purifica de todo o pecado. Nós vamos fazer uso dele agora, em memória do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E amém. Vamos comer e tomar do cálice. Obrigado pela sua participação aí. Conte com a minha família aí, sempre orando por vocês. Sempre à disposição. Longe,
mas não distante o suficiente que não podemos nos comunicar. Que Deus os abençoe, que seja um domingo de muita paz na tua casa, que você experimente a restituição do seu eu e da sua comunhão. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz. Deus os abençoe. Amém.